durante esses 22 anos de trabalho, né, essa igreja pode estar levando a palavra de Deus a muitas vidas. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é bom. Aleluia. Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 天の父なる神様、ここに22年の記念の集会を持たせてくださって感謝します。どうかこの聖会を祝福してください。どうかこの集会を恵んでください。そして神様ご自身が働いてくださるようお願いをいたします。聖霊が働いて私たち一人一人を祝福してくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。聖書を読みましょう。使徒の働きの9章31節。Vamos ler a palavra do Senhor e é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação no Espírito Santo. Consolação do Espírito Santo. Amém. このように、この聖書の場所から今日は神様の言葉を見てまいりましょう。 Então, dessa passagem, então, vamos estar olhando para o nosso Deus. これは使徒行伝2章で聖霊が下って、そして教会がスタートしました。 Então, este é o resultado que começou lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e ali começou a história da igreja. そしてエルサレムの中で多くの素晴らしい働きがなされてまいりました。 E aí, então, foi em Jerusalém que começaram todos os grandes trabalhos, né? E começaram a propagar o Evangelho a todos os lugares. で、そのところでステパノが殉教して亡くなっていきます。 E nós vimos que apareceu o primeiro mártir, né? Que era Estevão. E aí, então, ele sucumbiu. で、この12人の弟子さんたちはエルサレムにいるんですけれども、その12人の弟子以外の人たちはエルサレムにいることができなくなって全部エルサレムから追放されていく。 Os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo permaneceram em Jerusalém, mas os crentes fiéis não puderam mais estar ali em Jerusalém. Então todos eles espalharam-se, né, por fora, muitos deles para fora de Israel. で、他の人たちは、信者の人たちはエルサレム以外のところで力強く大出しをします。 Mas os crentes que saíram de Jerusalém, os que estavam ao redor de Jerusalém, eles realmente pregavam a palavra de Deus com ímpeto, com empenho. ステパノが死んでいく、殺されていくということは本当に悲しいことです。 Então, Estevão ser morto por causa do Evangelho, realmente isso foi muito triste. イエス様のことを力強く伝えたんです。 Porque Estevão estava pregando a respeito do Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças. 私も悪いことをしておりません。 Ele não fez nenhuma coisa errada. けれども、信者さんたちはみんなエルサレムにいることができなくなってしまいました。 Mas mesmo não cometendo nenhum erro ou pecado, eles não puderam mais estar ali em Jerusalém. 教会にとっては本当に大きな不安、あるいは危険なことです。 Por isso, para a igreja, realmente ela estava sendo ameaçada, era um grande perigo, risco muito grande que ela estava passando. しかし、そうした大変な事件が起こっても、その後を見ると、神様はそのことからさらに素晴らしい働きをしてくださったのです。 Então, foi um episódio muito triste, mas nós vemos que o nosso Deus tem poder
para converter esta situação em bênção depois desse ocorrido. ですから使徒行伝を見ると神様が素晴らしく働いて恵んで、そして人々がだんだん増えてきた。その時にまた迫害が起こります。 Então nós vemos que tudo isso é resultado da grande obra do Senhor. Deus começou a salvar as pessoas, começou realmente a prosperar a obra da igreja, e as obras da igreja começaram a crescer, e por causa desse crescimento vieram outras perseguições. そしてまたクリスチャンは元気になって力強く教会が強く大きくなって。 Mas mesmo debaixo da perseguição, o nosso Deus tem todo o poder e fez realmente a igreja continuar crescendo e se fortalecendo na graça. また弟子たちが牢屋の中に入れられるというようなこともあります。 E também os próprios discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram colocados na prisão. しかしそういうことがあった後でこの9章を見ますと教会は成長していったと書いてあります。 Mesmo com todas essas adversidades, nós vemos no capítulo 9 que a igreja continuou crescendo. 使徒行伝の中には良いことばかり、そしてみんなが本当に良くなったということだけが書かれているのではありません。 Por isso, no livro de Atos dos Apóstolos, não está escrito somente coisas que aconteceram de bom, coisas que realmente foram formidáveis. Não está escrito somente isso. 5章を見ますとアナニアとサッピラという人が出てきます。 No capítulo 5, nós vemos que aparecem dois personagens, Ananias e Safira. この人は悪いことはしてなかった。 Eles não estavam pecando. 良いことをしたの。 Eles fizeram uma coisa boa. けれども良いことをしたけれどもアナニアも死んでしまいました。 Eles fizeram uma coisa boa, mas eles vieram a morrer. サッピラも死んでしまいました。 Ananias morreu, Safira morreu. しかもそれは教会の中でさっきと同じように献金またその献金のことが出てきて。 Então, por que eles estavam fazendo bem? Porque era justamente na hora da oferta, como nós ofertamos há pouco. そこの中にはこの4章の終わりのところではバルナバという人が出てきます。 Então, aqui no final do capítulo 4 aparece o Barnabé. で、バルナバという人は自分の持っている畑を売ってそしてそれを捧げました。 Então, Barnabé ele tinha um terreno e ele realmente ofertou esse terreno para o Senhor na igreja. ですから自分の持っているものを神様に捧げ、教会に持ってきた。 Então, o que ele tinha, ele entregou para o Senhor e trouxe para a igreja. ところが5章のところを見ますと、アナニアとサプシラもやはり土地を売って、持ち物を売って、そしてそのお金を教会に持ってきた。 Então, Ananias e Safira também venderam uma herdade, um terreno, e com esse dinheiro eles trouxeram à igreja. ところが全部持ってこなかった。 Só que eles não trouxeram todo o dinheiro que eles venderam. 全部ですかって聞いたら、はい。 Então, quando foi perguntado para eles, é todo o dinheiro do terreno que vocês trouxeram? E ele disse sim. で、この時にはね、教会にはみんなが物を売りなさいって教会では何も言ってないんです。 Então, porque nessa ocasião não estava ninguém falando para venderem as propriedades, eles não estavam falando para trazer dinheiro à igreja, eles não estavam falando isso. 家を売りなさいとか、あるいは畑を売りなさいとか、自分が持っているものを全部売って、そして全部教会に持ってきなさい。とは全然そういうことは教えておりません。 E por isso aqui não está ensinando que ele deve de vender suas propriedades e trazer o valor para a igreja. Não é isso que está sendo ensinado aqui. 献金とは言われて強制的に捧げるのではなくて、自発的に自分から喜んで神様に捧げるもの。 Porque na verdade a oferta, ela não pode ser imposta e ela não pode ser assim porque alguém falou, então você vai ofertar. A oferta, ela precisa ser voluntária, ela precisa ser realmente disponível para o nosso Deus, voluntariamente. ですから喜んで神様に捧げる。 Por isso, quando oferta, realmente oferta de todo o coração, com toda a alegria. ですから
バルナバは本当に神様から恵まれて、神様から祝福を受けて、感謝して神様に畑を売ったというのを捧げました。Por isso Barnabé ele estava todo contente com o Senhor, ele preferiu vender a propriedade e entregar este valor, né, para a igreja, para o Senhor. Então ele estava fazendo de todo o coração, com muita alegria. Eu creio que todos começaram a falar, puxa, esse Barnabé é muito bom, né? Ele fez tudo isso. E aí, então, quando, né, Ananias e Safira ouviram e viram o que aconteceu com Barnabé, eles, né, realmente confabularam-se e preferiram fazer o mesmo. Vamos nós fazer a mesma coisa. Só que, né, eles não conseguiram entregar todo o dinheiro da sua venda. Eles preferiram esconder uma parte e falar, não, vamos, né, deixar isso aqui para nós e vamos levar só este tanto. Então Ananias e Safira, eles não entregaram de todo o coração. Então é igual que ele, na verdade, desfez de Deus e do Espírito Santo. Porque na verdade nós devemos de adorar o Senhor de todo o coração. E nós agradecemos ao Senhor de todo o coração. Por isso nós vemos que depois, né, Ananias foi enterrado, né, levado da igreja, enterrado, e Safira também foi levado da igreja e foi enterrado. Então Barnabé, ele olhou, ele estava vendo tudo isso, e Barnabé pensou consigo, eu creio, né, que realmente ele estava entregando de todo o coração. Então Ananias e Safira realmente eles estavam entregando de todo o coração, mas eles mentiram. Então eles realmente ficaram contra o Espírito Santo. Então nessa hora realmente Barnabé ficou muito triste. Por que será? Então por isso, né, na verdade em todo Atos está escrito a respeito da unanimidade como a marca de uma igreja. Então a igreja foi sendo unânime, por quê? Porque deixava Deus em primeiro lugar e eles realmente eram unânimes com os discípulos do Senhor Jesus Cristo e por isso que a igreja crescia. Barnabé, ele realmente entregou a Deus, ele adorou o Senhor, né? Ele foi abençoado pelo Senhor, aceito pelo Senhor. Mas Ananias e Safira não tinham o mesmo coração de Barnabé. Mas na verdade nós cristãos devemos de ser cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que guia o cristão. Então, quando o Espírito Santo que nos guia, nós podemos ser um com o nosso Senhor e ter essa unanimidade. Então Barnabé olhou para Ananias e Safira e ele percebeu, né, que esses três não estavam na unidade. Nós estamos aqui reunidos, né, todos nós aqui, mas realmente nós estamos sendo um, estamos unânimes para com o nosso Deus?
聖霊の言葉に本当に従って一つになっているでしょうか。 Realmente nós estamos obedecendo ao Espírito Santo e estamos sendo um com Ele? もしそうでなかったならば、そういう人々のためにバルナバが心を痛めたように、私たちもそれらの人々が本当に聖霊に導かれるように、神様の言葉に導かれるようにお祈りして、教会が一致することが必要なんです。 Se isso não estiver ocorrendo no nosso meio, quando nós detectarmos, nós devemos realmente, né, ficar como Barnabé. Ele se entristeceu muito com isso. E aí então, o que nós devemos fazer? Quando percebemos, devemos orar por todos estes que ainda não estão na unidade e realmente todos sejam cheios do Espírito Santo, né, até encontrar essa unidade. Então continuarmos orando, porque aí então colocando o Senhor em primeiro lugar, o Senhor é que faz essa obra. バルナバさんのことを見てみましょう。 Vamos observar Barnabé. 9章の28節、26節を見てみましょう。 Capítulo 9 de Atos, 28. 26節ですね。 26. サウロという人がエルサレムの教会に入りたい、一緒になりたいと思ってた。 Então Saulo, depois da conversão, ele queria entrar na igreja de Jerusalém. ところがエルサレムの教会の人はサウロと同じ心にはなりませんでした。 Só que Saulo, ele não estava com o mesmo coração, com o mesmo propósito, né, com os irmãos da igreja. でもバルナバがこのサウロを引き受けて27節を見ると、バルナバが彼を引き受けて人たちのところに連れて行って、そして同じ仲間の中に入れてくれた。 Veja o versículo 27. Barnabé, ele tomou, né, o Saulo consigo e levou até, né, o Jerusalém. Ele levou Saulo para entrar na igreja de Jerusalém. またこの後、パウロはタルソというところに行ってますね。 Depois disso, né, nós vemos que Saulo voltou para sua terra, né, em Tarsus. その時もバルナバはタルソまで行ってアンテオケまで連れてきた。 E Barnabé, então, ele foi até Tarso em busca de Saulo, para trazê-lo de volta à igreja. 神様の民は、教会の神様を信じる人々は心を一つにすることが必要なの。 Por isso, o povo do Senhor, os cristãos, é necessário realmente colocar, né, o Senhor em primeiro lugar e todos os corações estarem unânimes com o nosso Deus. 神様の目から見るならば、どんな人でも神様の愛する人々だ。 Por isso, todas as pessoas, né, que adoram o Senhor, Deus olhando, realmente todas as pessoas Ele ama todos. ですから、バルナバはこのサウロをエルサレムの教会の人々、そして、この人々に紹介をしたわけですね。 Por isso Barnabé, né, foi buscar Saulo e apresentou Saulo agora convertido para os irmãos da igreja. そしてエルサレムの教会にこのサウロがやってきた。 E aí então Saulo pôde ser introduzido na igreja de Jerusalém. バルナバの心の中にあったのは、使徒行伝5章の中にあった悲しい出来事だ。 Então por isso, no coração de Barnabé tinha esse ocorrido tão triste do capítulo 5. Ele ainda estava entristecido, né, no seu coração. 神様の心、またイエス様を愛さないその人々が死んでいくのを見て、バルナバの心は本当に痛んだわけですね。 E Barnabé realmente ele estava todo entristecido, olhando para as pessoas que não conseguiam crer no Senhor Jesus Cristo e que estavam morrendo. 本当に使徒行伝の恵まれたところになぜ使徒行伝の5章があるんだろうかということを思います。 E muitas vezes nós pensamos e meditamos, por que será que tem aquele capítulo 4, um incidente tão triste para a igreja, né, no meio de tantas bênçãos de Deus? 使徒行伝の5章は悪魔が働いたところ。 Porque Atos capítulo 5 foi quando o inimigo operou. しかし悪魔がどれだけ聖霊に満たされたところの教会に入ってきても、神様はこの教会を守ってくださる。 Então, por mais que, né, o inimigo
tivesse entrado no meio da igreja onde o Senhor estava operando, mas o nosso Deus é aquele que guarda e protege a sua igreja. 皆さん、聖書の中のバルナマのようになってください。 Por isso, que cada um de nós possamos ser como um Barnabé. 一人一人がバルナマのようになって、教会から離れていく人、心が違う人、聖霊に反対する人、それをもう全部教会に導いてこようじゃないですか。 Por isso, cada um de nós, realmente tomando a posição de Barnabé, né, nós podemos trazer pessoas que estão contra Cristo, contra cristãos, né, e poder trazer para a igreja e aqui realmente receber, né, a graça e que todos possam estar realmente sendo um com o バ Senhor. ルナマはそのようにしてサウロを導いてきた。 Foi assim que Barnabé realmente trouxe Saulo para a igreja. で、この使徒行伝の9章の31節は、教会が成長していった姿を見ておる。 E aqui no versículo 31 que nós lemos é o versículo onde nós podemos contemplar que a igreja foi se multiplicando e crescendo. で、ここを見ますと、教会はと書いてあります。 E aqui fala sobre a igreja. で、教会はって書いてある限りによると、日本語ではない、例えばポルトガル語とか英語とかになりますと、単数形と複数形というのがあります。 Ah, então aqui no 31, né, aparece o que é singular e plural. ですから本当はここを見ますと、教会がたくさんできてるはずです。 Então por isso, olhando esse versículo, né, a gente já pode ter ideia de que já tinha sido formada muitas で igrejas. すから普通ならばチャーチス、教会の複数形が出る。 Por isso aqui fala a respeito de igrejas em plural. けれども、ここの教会と書いてあるところは単数形の。 E aqui quando fala de igreja, fala no plural. 一つの教会。 Mas na verdade é uma só igreja. 教会たくさんあるかもしれません。 Pode ser que tem várias igrejas. でも、祝福のもといはですね、ここなんです。教会が一つ。 Só que a bênção do Senhor vem para uma só igreja. 私は毎朝祈っていることがあります。 Todas as manhãs tem uma oração que o pastor faz. 私はずっと長い間祈ってきています。 E durante longos e longos anos ele vem orando. その祈りはこういう祈りです。 Então essa oração é assim: 神様どうぞ私どものこの教会を祝福してください。 Ó Senhor Deus, abençoe esta igreja. その次に、アッセンブリの教会が日本には218ありますから、218の教会を祝福してくださいと言いました。 E na igreja Assembleia de Deus no Japão há 218 igrejas. Então ele pede, né, para o Senhor abençoar todas estas そし igrejas. てまた日本のペンテコステの教会を全部祝福してくださいと言います。 E aí, em terceiro lugar, ele pede para o Senhor abençoar todas as igrejas pentecostais. そして3番目には、すべての日本の教会を祝福してくださいと毎朝に。 E aí, então, no terceiro, ele ora por todas as igrejas, né, para que o Senhor possa estar abençoando em todas as igrejas neste Japão. その次に祈る、その2番目の祈りは、今度はアジアの祈り。 E aí, então, depois, no segundo, アジ na ア segunda, のアッセンブリの教会を祝福して。 na segunda bateria de oração, ele começa a orar por todas as igrejas na Ásia. アジアのペンテコステの教会を祝福してください。 O Senhor abençoa agora as igrejas pentecostais de toda a Ásia. アジアのすべての教会を祝福してください。 E por fim, então, todas as igrejas na Ásia, Senhor, abençoa todas で、 elas. 3番目のお祈りします。 E aí depois tem a terceira bateria de oração. 世界のアッセンブリ祝福してください。 Então, agora abençoa todas as assembleias de Deus que estão sobre a 世 face da 界の terra. ペンテコステの教会を祝福して。 E também abençoa todas as igrejas pentecostais que estão 世 sobre 界 a の face す da べての terra. 教会を祝福してく E ださい。 também abençoa todas as igrejas que estão sobre a face da terra. このようにして、なぜか本当にこの教会は、すべての教会はキリストの教会なんです。 Porque essas igrejas são todas igrejas cristãs, igrejas do Senhor Jesus Cristo. イエス・キリストの尊い十字架の実習によって罪が許され、神のことされ、永遠の命が与えられている。
Porque a igreja, porque realmente foi por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo sobre aquela cruz, derramando o seu sangue precioso, que crendo nele foi feito igreja. 教会はキリストの体です。 Por isso a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. ですから私たちは本当にせめて私たちこのグループは一つになっていく必要。 Por isso, nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário que esta igreja se torne uma só. イエス様の心を心としようじゃないですか。 Por isso vamos ser realmente conforme o coração do Senhor Jesus 聖 Cristo. 書の言葉に従うじゃないですか。 Vamos obedecer a palavra de Deus. アーメン。感謝で Amém. す。さっき献金をしましたね。 Nós já ofertamos ao Senhor. ちょっと悪いんですけど、私は献金をしているときにこちらの先生方の献金をちょっと見てました。 O pastor ficou olhando, né, a oferta, né, dos irmãos aqui. みんなこう軽い紙を捧げてました。 E todos eles estavam entregando papel. やっぱり教会の先生ですね。 Realmente são pastores. 先生は一番たくさんの献金してるね。 Porque os pastores são os que mais ofertam. 給料は皆さんより少ないかもしれません。 Eu creio que o salário deles é bem mais abaixo que o dos irmãos. 私は教会を5つも O pastor tem 5 igrejas. その中の2つの教会のお話をしたいと思います。 E ele quer então falar de 2 igrejas que ele possui. 同じように2年前に進学校を卒業した人が2人ともそこに行きました。 Então, no ano passado, né, 2 pessoas realmente, né, se formaram e foi até a igreja. そして同じようにその教会一つ一つの教会をその進学校を卒業した2人の人が1人ずつ牧師になって伝道しています。 E então, dessas igrejas, né, cada igreja, né, levantou, né, uma pessoa para ir na escola teológica e realmente, né, eles se formaram e se tornaram pastores. 私は毎月1回生産式をしたりあるいは役員会をしたりするために行きます。 Então ele vai nessa igreja uma vez por mês para realmente ministrar a Santa Ceia do Senhor e também para fazer reuniões com os obreiros. で、一人の先生は献金の時にいつも財布からですね、財布して、そして献金をするんですね。 Então um certo pastor realmente, né, na hora da oferta, ele oferta, né, puxa a sua carteira e oferta o seu dinheiro. その先生はこういうものを献金するんです。 E esse pastor, ele oferta, né, dinheiro de papel. ちゃんと音がするような献金。 Não é uma oferta barulhenta. ところがもう一つの先生は Mas um pastor, um outro pastor, 日本ではものすごくいい大学を卒業しています。 então ele é um pastor que se formou na melhor faculdade aqui do Japão. 英語も日本語もとっても上手なんです。 Então ele realmente é muito destro, né, em inglês, em japonês, ele é muito... もちろん日本人ですから日本が上手なのは当たり前です。 Então por ele ser japonês, realmente, né, falar bem o Nihongo é o natural. まあ、そういう人なんですけれども、その人は献金になるといつもどっか行っちゃう。 Só que diz que toda vez que vai, né, ofertar, este pastor diz que não sabe aonde que ele vai. で献金が終わったら元に戻す。 Daí quando termina o período da oferta, ele volta ao seu assento. 私は1ヶ月に1回行きますから1年経ちますと12回その教会に行った。 Então, né, se passa um ano, né, o pastor vai 12 vezes nessa igreja. もう全部12回とも献金になるといつもいなくなる。 E aí então diz que nas 12 vezes ao ano, realmente, né, na hora da oferta, este pastor, ele vai para algum lugar. どっちの教会の先生が祝福されたと思いますか。 Qual dos 2 pastores foi abençoado pelo Senhor? 信者のお手本になった先生が本当に祝福されました。 Por isso, aquele que se tornou, né, exemplo para os fiéis é que realmente foi muito abençoado por Deus. 同じように2年間の間にね、赤ちゃんは1人ずつ生まれた。両方のうちとも赤ちゃんを生まれた。E também tem
E realmente veio o neném nas duas famílias. ところがいつもよく検定する先生はね、給料が 50% 上がる。 E aí, então, realmente, né, aquele pastor, né, que sempre estava ofertando, ele aumentou, né, 50% do seu salário a mais. 神様の恵みじゃないですか。 Então, isso não é bênção do Senhor? でもいつも献金でいない人はね、私はいつも役員会で話すんです。先生の給料上げてくださいって話す。 Mas esse pastor que sempre, né, sobe na hora da oferta, ele sempre nas reuniões pede para o pastor, por favor, aumente o meu salário. ところが全部の役員が Mas todos os obreiros dizem não. ですから2年間その先生は同じ給料。 Por isso, este pastor, durante 2 anos, está com o mesmo salário. 喜んで捧げた先生はこの 1.5 倍になる。 Então, por isso, nós vimos assim, né, que aquele pastor que sempre ofertava com alegria, né, ficou 5 vezes mais o que ele ganhava. これは教会の先生だけじゃないんです。 Isso não é só para pastores. 私たちも同じように神様に感謝しようじゃないですか。 Nós também devemos estar agradecendo ao Senhor, não é mesmo, irmãos? この使徒行でも9章の31節には、教会が成長するための3つの原因が出てるんです。 Por isso, aqui no versículo 31, fala de 3 coisas, como é que a igreja pode crescer. 第1番目はさっき言った一致すること。 Então, o primeiro, né, o primeiro é a igreja ser uma só. 心を合わせることです。 Então, isso é sinal, né, de que o coração deve ser um só. まず牧師と心を合わせることです。 Por isso, é realmente colocar, né, concordar com o coração do pastor イエス様と心を合わせることです。 e concordar com o coração do Senhor Jesus. Então, é realmente ajustar o nosso coração 聖書 ao の coração 言葉に合わ de せる Deus. ことです。 E realmente ajustar o nosso coração à palavra de そして Deus. 教会が一致することです。 E aí, então, a igreja toda pode ser uma. どうでしょう。夫婦でも一致して仲良くなったら、本当に素晴らしい働きができるでしょう。 Por isso, o casal também, quando o casal se torna um, né, consegue fazer uma obra maravilhosa. ですからこのようにしてバルナバがサウロを見つけたように、私たちは一致すること、バラバラになるのではなくて一致することが必要です。 Por isso, né, para nós podermos realmente sermos como Barnabé, é necessário nós termos, né, termos essa visão, né, ter essa unidade, sermos um como igreja. エペソ書の4章の3節を見ますと、 Vamos ver então Efésios capítulo 4, versículo 3. 平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさいと書いてある。 Salmo. エペソ4の3。 Eu, nossa. Então é 4:3. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Amém? Vamos ler todos juntos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. アーメン。イエス様と一致しましょ Então vamos ser um com o Senhor Jesus Cristo. う。2番目はですね、このステパノの殉教の後で信者さんがエルサレムから散らばす。 Então, em segundo lugar, né, Estevão, por causa desse martírio que aconteceu com Estevão, a igreja de Jerusalém, ela se espalhou. そこがここに書かれているユダヤ全国、ガリラヤ、サマリアの全土にと書いてあるように、信徒が信者、神様を信じる信者がエルサレムから外に出ていた。 Então aqui fala, né, igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então eram os cristãos que tinham percorrido por
vários lugares. 最初の働きはお弟子さんたちによってなされました。 Então, os primeiros trabalhos realmente foram trabalhos efetuados pelos apóstolos. でもステパノの殉教からは世界が変わっていくんです。 Só que a partir de Estevão, o mundo cristão começa a ficar diferente. それは弟子たちの伝道ではなくて、信者、神様を信じた聖霊に満たされた人たちの伝道がこの使徒行伝の中で出てくる。 Por isso, a partir do capítulo 8 de Estevão a seguir, né, não eram mais os apóstolos, a pregação e o trabalho deles. Começou então a ter o trabalho da igreja, os irmãos evangelizando, os irmãos fazendo a obra de Deus. 牧師が一人で一生懸命働いてるでしょう。 O pastor ele está trabalhando sozinho. けども信者が10人集まったら、牧師の一人よりももっと多くの働きができるじゃないですか。 Só que quando junta, né, 12 irmãos, os 12 irmãos eles podem fazer trabalhos maiores que um pastor. この使徒行伝の9章の31節の教会が成長した第2番目は、それは信徒が働いたという。 Então, por que a igreja cresceu? O segundo motivo era porque os crentes é que começaram a trabalhar, levando o evangelho a outros. 3番目は No terceiro lugar, もう言わなくても分かりますね。 não precisamos 何 falar, でしょ já estamos sabendo. う。何でしょう。 O que será? Aleluia. 誰かに Vamos perguntar a alguém. 聖霊の働きです。 Então, a obra do Espírito Santo 聖霊の力です。 é o poder do Espírito Santo. 聖霊の力が教会が成長するための一目の力。 Por isso, o maior poder para a igreja crescer é o poder do Espírito Santo. 聖霊に励まされていく。 E é necessário realmente nós sermos tomados pelo Espírito Santo. これがこの31節の9章の31節のこうしてということなんです。 Por isso que aqui fala, né? E assim, 英語ではそうということ、SO と書いてある。 assim, これから assim, então. そうなんです。ですから教会成長は教会が22年間の間に大きくなって、そして28の教会ですね。 Então, em 22 anos, né? O Espírito Santo trabalhou sobre os irmãos e aí então essa igreja cresceu para 28 igrejas, congregações. 一番最初は山本先生の一人だけの働きだったでしょう。 Então, no início, realmente, né, foi só o trabalho do pastor, né, Haroldo. もし一人だけだったら22年経ったってこれだけならない。 Mas agora, se realmente este trabalho começasse e permanecesse só com um, né, não teria essas 28 これぐらい igrejas. だ。 Então a igreja seria assim, pequena. 日本の教会も Parece igreja japonesa. 日本の教会というのは小さい。 Porque a igreja japonesa é realmente muito pequena. すべての教会の平均は40人。 Então, geralmente, as igrejas aqui no Japão são 40 membros. ですから日本の教会の一つの弱い点は牧師だけが働く。 Então, por que a igreja japonesa é assim, é pequena? É porque só o pastor que trabalha. Os cristãos não trabalham. でもここで本当に信徒が牧師と力を合わせていくときに教会は大きくなっていくんです。 Por isso, quando os cristãos, né, os crentes realmente dão de mãos, né, ao pastor e começam a trabalhar junto com o pastor, então a igreja cresce. でこれを見ると4つの面でこの教会が成長していることが分かります。 Então nós podemos ver que tem 4 razões aqui, né, que a igreja cresce. まずその内容ですね、教会が成長したのは平安を保っていたということ。 Então, por que eles cresceram, né? O fundamento, aliás, fundamento não, a parte principal é porque eles tinham paz entre os irmãos. ですから教会がまず質的に質がクオリティが良くなる良い教会だという。 Por isso, quando, né, tem paz entre os irmãos e com o Senhor, realmente é uma boa igreja.
会が聖霊に満たされていくときに、本当に教会の一つ一つの中に、一人一人の信者の中に神様の平安が満たされていく。Por isso, quando o Espírito Santo começa a operar abundantemente no meio da igreja, a paz do Senhor é colocado no coração de cada membro. 神様の愛が満たされていく。 E também realmente é cheio do amor de Deus. ですから、教会の成長があるときには、まず教会の中側の信徒の一人一人の質が良くなっていく。 Por isso, quando o Espírito Santo trabalha na igreja, o coração de cada crente vai melhorando, vai sendo transformado. 2番目の教会 Em の segundo 成 lugar, 長は何でしょうか。 qual seria a segunda parte para o crescimento da igreja? それは築き上げられてと書いてある。 Então falam que eram edificadas, é edificação. 築き上げるというのは家を建てるような。 Então edificação é como levantar uma casa. 家を建てるときには大きな柱もあるけれども小さな釘もあります。 Então nós vemos assim, que para levantar uma casa são necessários, madeiras, vigas, grandes, como também pequenos pregos. ですから教会は信徒が持っている賜物が役立っていく、用いられていくときに、それが教会の成長になっていく。 Por isso, quando o Espírito Santo distribui os dons e cada cristão, cada membro da igreja realmente vai sendo cheio do Espírito Santo e vai recebendo esses dons, e quando o Espírito Santo usa os irmãos com esses dons, então a igreja vai crescendo. どうか教会がいつも築き上げられるところがいいです。 Por isso, a igreja seja realmente um edifício. すべての材料が必要です。 Para ser um edifício é necessário muitos instrumentos, muitas 教会 coisas. は一人一人の力が集まるところが教会。 Por isso, a igreja é quando reúne força de cada um, e onde reúne essa força que se torna igreja. しかし、バラバラであっては、どれだけ材料があってもダメです。 Porque se a igreja estiver espalhada, sem unidade, sem união, pode reunir o quanto for, mas não haverá material necessário. 組み合わせることが必要です。 Por isso é necessário combinar esses instrumentos. 本当に牧師と信徒が合わせることが必要。 Por isso é necessário realmente combinar, o pastor com os membros e os membros com o pastor. 古い信者と新しい信者とが本当に組み合わせることです。 Por isso é necessário combinar ou ajustar, os crentes mais velhos com os crentes novos. 3番目は、 Em terceiro lugar. 教会の数が増えた。信者の数が増えた。 E aí então fala que o Senhor multiplicava o número dos crentes. 本当に教会の数が増えるということは感謝ですね。 Então multiplicar, o número de crentes, isso é maravilhoso. É motivo para 4 agradecermos. 番目は、さらにこの宣教が拡大されていったという。 Então, em quarto lugar, é para que realmente o evangelho fosse pregado. 教会は大体その3つのことができていくと、大体教会の中は本当に良い教会になります。 Por isso, se realmente a igreja crescer nesses três âmbitos, então a igreja se torna uma ótima igreja. けれども、ペンテコステの教会はもう一つ必要なの。 Só que a igreja pentecostal precisa de mais um. これは使徒行伝の9章の31節のところであるのはですね、それは教会の中ではなくて、教会の外を見なさいと。 Então, mais um é não somente olhar dentro da igreja, mas olhar para fora da igreja. 教会の外にはまだ救われてない人がいる。 Porque fora da igreja ainda tem muitas almas que não foram salvas. 滅びつつあるところの人々がいるんです。 Tem pessoas que estão à beira do abismo. 4番目は、それは伝道をする。 Quarto lugar, realmente é evangelizar. 宣教をすることが必要。 Então é necessário realmente evangelizar. こうして使徒行伝の9章31節の中には、本当に教会が素晴らしく成長していることが見える。
Por isso, no versículo 31, nós vemos o quanto que esta igreja crescia espetacularmente. しかしこのグループの中で本当に神様が22年間祝福してくださったことを感謝しようじゃないですか。 Por isso, né, dentro desta igreja, que todos nós possamos estar agradecendo a Deus por esses 22 anos que o Senhor tem guardado. Glória a Deus, agradecemos a Deus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. しかし神様はこの22年の記念の聖会で神様は一人一人に語ってくださっています。 Nesses 22 anos, é Deus que está usando aqui o púlpito e falando com cada vida, com cada coração. 何か神様が喜ぶことができない、することがあるんじゃないでしょうか。 Será que realmente existe algo que nós não podemos fazer pelo Senhor? Será que nós podemos fazer alguma coisa para Deus? Eu tenho certeza que há. 若い人たち、さっき賛美しました。 Os jovens louvaram aqui. 素晴らしいですね。 É muito maravilhoso. 本当にその若い人たちが若いその命を神様に捧げるということはどうでしょうか。 E realmente, né, estes jovens realmente entregar sua vida para Deus e Deus usá-los, né? O que acham? 神様に全生涯を捧げるということはできないでしょうか。 Então, realmente entregar todo o seu futuro para Deus, né, é algo que nós podemos fazer. イエス様はあなたのために十字架にかかったんです。 Senhor Jesus, foi por tua causa que ele se entregou e foi pregado naquela cruz. この一人一人が本当にこの22年間守られただけではなくて、さらに23年、24年に向かって進んでいくために、あなたが神様の手に握られることが必要です。 Por isso, cada dos irmãos, né, que durante esses 22 anos, né, estiveram recebendo a palavra de Deus, não fiquem só até os 22 anos, continuem 23, 24 e continuem sendo usados pelo Senhor, crescendo, né, com o Espírito Santo. 神様の手に握られて、神様の武器として神様は私を用いてくださいと願おうじゃないでしょうか。 Por isso, que cada um seja instrumento na mão de Deus para ser um escudo, uma arma poderosa na mão do Senhor. Amém, Jesus. 神様は今語ってくださいます。 E Deus, Ele fala hoje. お祈りしましょう。 Vamos orar. Vamos, Jesus. 主よ、今日の聖会を感謝します。 Senhor da glória, nós agradecemos por este 22 anos. 神よ、驚くべき恵まれた教会に加わっていることを感謝します。 Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado poderosamente esta igreja. 素晴らしい牧師たちがいる教会に加えられていることを感謝します。 E nós agradecemos que há muitos novos pastores durante esses 22 anos. 神様どうか彼らの教職の人たち一人一人を祝福してください。 Senhor, abençoa cada dos irmãos obreiros também nesta igreja. 聖霊をもっと注いでください。 Ó Senhor, derrama mesmo do teu Espírito Santo mais e mais abundantemente. また同時に神様、改宗の一人一人の上に主が働いてください。 E também, Senhor, continua operando na vida de cada um aqui presente. Aleluia, Jesus. イエス様に従っていこうと決心する人々を今与えてください。 Senhor, levanta aqueles que querem obedecer ao Senhor Jesus Cristo. 一人一人の心の中に聖霊様今語ってください。 Ó Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre cada coração aqui. 今語ってください。 O Senhor viesse falar a tua palavra. イエス様が私に従いなさいとおっしゃいましたが、今従うものを与えてください。 Senhor Jesus, tu disseste para nós obedecermos a ti. Por isso, Senhor, levanta os obedientes ao Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, 神 Jesus. 様はあなたを必要としております。 Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer te usar. 神様が必要としていたのはあなたが答えてください。 Por isso, se Deus quer te usar, responda agora para este Deus. イエス様に従って本当に全てを捧げていこうとする人、そ
そこに立ち上がってくださいませんか。 Todo aquele que realmente quer obedecer ao Senhor Jesus Cristo, prosseguir em obedecê-lo e realmente ser usado pelo Senhor, venha aqui à frente. Aleluia, どうぞ Jesus. 本当にイエス様従っていこうとする人立ち上がってください。 Levanta, Senhor, levanta, Senhor, estas vidas, Jesus. Todos os que querem obedecer ao Senhor Jesus Cristo. 次の伝道をこれらの人々がしていくことができるように願います。アーメン。どうぞ祈ってくだ Nós さい。 pedimos, アーメン。 Senhor, por favor, podemos orar. Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os pastores estão orando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se entrega, se entrega. Se entrega, se entrega. Se entregue todo o teu coração. Se entrega. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se renda aos pés do Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Entrega tudo para Deus. Tudo para o Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Entregue sem reserva. Ele tem uma obra gloriosa na tua vida. Oh, Ele tem um caminho maravilhoso preparado para você. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se entregue totalmente ao Senhor. Se entregue totalmente.